Olá, meu amigo e amiga. Tem algumas criaturas espalhadas por aí que estão comemorando, estão esfuziantes pelo fato do governo Trump ter declarado pelas redes sociais que irá revogar os vistos de ministros da Suprema Corte aqui no nosso país, principalmente o do ministro Alexandre de Moraes e dos seus familiares. Mas eu pergunto a você, será que o ministro foi surpreendido com esse tipo de atitude? E outra coisa, essa gente que vive nesse universo paralelo, o universo, como vocês sabem, não é uma pátria, portanto, eles não têm pátria, portanto, eles não sabem o que significa de fato o patriotismo. Eles não sabem o que é uma pessoa defender valores, defender a nossa nação, defender princípios. Então, eles acham que qualquer pessoa pode se amedrontar com algum tipo de chantagem, algum tipo de ameaça. Estão muito enganadas essas pessoas. E quando a figura do inelegível estiver na cadeia, estiver bem trancafiado, porque agora as coisas estão ficando mais complicadas para ele, né? Até uma prisão domiciliar vai ficar mais difícil a partir desses acontecimentos todos. Aí essas criaturas todas agarradas nesses tentáculos desse genocida, elas vão também começar a ir para a cadeia uma a uma e vão começar a prestar contas para a sociedade brasileira. E a emoção que elas estão tendo agora realmente irá para o ralo, né? É impressionante aqui no nosso portal, de vez em quando aparece um bolsonarista e outro, aliás, parecem muitos quando eles acham que as coisas estão boas para eles, e vem aqui falar, agora você vai ver o que vai acontecer. Gente, mas eu estou lidando com isso há anos, né? E estão diminuindo, mas ainda tem os remanescentes, porque o universo paralelo ele acaba fazendo uma lavagem cerebral e moral e ética em muitas pessoas. Então as pessoas ficam com esse tipo de comportamento. Mas elas verão o que acontecerá com elas e, sobretudo, com o inelegível. Vou trazer aqui um exemplo que mostra que a história pode se repetir. Alguém que foi muito cultuado nos Estados Unidos, que foi elevado a uma condição, né, muito superior à que Bolsonaro está sendo tratado agora, a figura está no lixo da história. Ninguém está lembrando mais dele. Você sabe de quem que eu estou falando? Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trazer algumas informações muito importantes e cenas interessantes, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, recomende, venha participar aqui dos nossos papos e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, coisas incríveis acontecem. Aqui no portal, às vezes eu leio comentário de bolsonaristas que chegam até aqui, né? Eu não sei se eu fico com dó, o sentimento é um sentimento estranho, eu fico com pena. Raiva eu não consigo ficar porque eu percebo que essas pessoas estão falando as coisas em função das informações que ela recebe. É aquela frase atribuída a Hegel, né? Que a informação gera ação e a desinformação gera a conformação ou alienação. Essas pessoas estão alienadas, estão desinformadas, e aí, enfim, elas não conseguem explicações porque as vidas delas estão tão complicadas, porque elas andam tão ressentidas, e aí elas tentam canalizar esse ressentimento para algo que alguém disse para elas que são as causas, né, que funcionam com as causas. No caso, nós. Eu acabo sendo a causa da desgraça de um bolsonarista, né? Bom, paciência, eles procurem aí um tratamento ou tomem um chazinho. Bom, com a União Europeia e México, Trump envia 25 cartas tarifárias, veja a lista. Eu comentei isso com vocês. Então, a partir do dia 1º de agosto, o pandemônio está formado. Gente, vocês imaginem se acontecesse no Brasil uma situação inversa. O Brasil resolvesse taxar um monte de coisa que vem aqui para o nosso país e os preços aqui internamente subissem e que produtos ficassem escassos. Será que nós ficaríamos felizes com o governo? Pois bem, o Trump vai lidar com essa situação. Mas isso está fazendo com que muitas pessoas tenham alucinações, né? Achando que tudo que ele está fazendo lá são coisas positivas e que a intromissão aqui na nossa tribo, na nossa paróquia, na nossa coletividade, na nossa sociedade, que isso é uma coisa devida. E aí vem essa criatura aqui, está feliz. Urgente, eu avisei, a conta está chegando para Alexandre de Moraes. Ele está comemorando que os vistos dos ministros estão sendo bloqueados lá nos Estados Unidos, não vão poder mais ir à Disney. Então ele está esfuziante. Agora, uma pessoa precisa ser muito traidor da pátria, uma traidora da pátria, muito sem princípios, a pessoa não precisa ter noção nenhuma de nada, ou tem que ficar absolutamente alienada, para sequer fazer um paralelo do tipo, senhor Mala, se alguém de fora do nosso país quisesse interferir na estrutura da sua igreja, o que o senhor acharia disso? Afastar uma série de pastores ali que estão operando com o senhor. O senhor vai achar isso correto? Mas o senhor está festejando o fato de uma nação estrangeira
está vindo constranger a Suprema Corte do nosso país, ministros da Suprema Corte do nosso país. Em lugar nenhum do mundo alguém acharia isso normal. Mesmo em tribos primitivas, já que eu citei isso, né? Uma tribo aceitaria que o chefe de uma outra tribo viesse dar ordens dentro da sua coletividade? Em que lugar isso já foi aceitado? Ou foi aceito, né, melhor dizendo? Mas aqui, para essa gente sem princípios, sem pátria, sem nada, enfim, eles estão comemorando, mas vocês estão comemorando muito prematuramente, né? O meteoro, ou os meteoros estão chegando também. Brasil será mergulhado no caos se não ceder a Trump, diz Eduardo Bolsonaro. Então, assim, todos eles fatalistas, né? Nós não temos o que fazer, temos que nos ajoelhar para o alienígena e fazer lá todos os salamaleques e dizer que vamos cumprir tudo aquilo que eles acharem que é o correto para nós aqui do nosso país, né? O presidente Lula fez uma publicação que é a mesma publicação do governo. Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal, atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. A interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito da soberania entre nações. Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa da preservação do Estado Democrático de Direito. Bom, eu acrescentaria aí, gente, uma missão do governo Lula, mesmo uma coisa assim meio extemporânea, uma coisa meio fora extemporânea não, meio deslocada, né, do comum. Como, por exemplo, colocar carta nos principais jornais do mundo, fazer uma publicação, enviar uma carta para Trump, uma carta aberta, explicando as coisas aqui no Brasil, que ele está completamente equivocado. Vamos dar o benefício da dúvida, que a questão para ele não é a questão ideológica, é a questão de ignorância sobre os fatos. Isso poderia dar um reforço e, aqui no caso específico, mostrar para os ministros que o governo faria alguma coisa concreta para reverter essa situação através de ações diplomáticas. Agora, se os canais estiverem fechados, aí a responsabilidade não seria mais do governo brasileiro, né? Vamos chegar aqui a um herói da extrema-direita que desapareceu, se escafedeu e foi aplaudido de pé pelo parlamento inteiro dos Estados Unidos. Me refiro ao senhor Juan Guaidó. Vocês lembram, né, o que o Trump fez com a Venezuela para derrubar o Maduro e tomar o petróleo da Venezuela, porque é disso que se trata. Vocês acreditam que essa criatura está preocupada em liberdade de expressão, direitos humanos em qualquer lugar do mundo, inclusive na Venezuela, né? Mas a cena patética foi essa aqui, ó. Ele homenageando o legítimo presidente da Venezuela. E aí, todo mundo aplaudiu de pé durante um bom tempo, né? Vamos ver aqui. Brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela. O legítimo presidente da Venezuela, né, que está na nossa galeria, né? Juan Guaidó. Guaidó. Ao fundo musical. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people. Pois é. E o Guaidó, você sabe por onde que ele anda? Acusado de corrupção e está escondido na Flórida. É contratado lá como professor visitante numa universidade da Flórida, só que ninguém vê a criatura. Foi pro ostracismo, o lixo da história. Então, alguém que foi aplaudido pelos democratas e republicanos foi para essa condição. Nos Estados Unidos, quem está dando espaço para essas loucuras de Trump são os republicanos. Ele sofre uma oposição interna. E aí a questão vai ficar complicada lá também, gente. Como eu disse a vocês, o Trump está fazendo o que está fazendo por interesses não confessos. Ele tem uma questão que ele está julgando como se fosse a questão pessoal, assim como ele fez com o Guaidó. Guaidó é meu amigo, proteger Guaidó e tal. E depois largou a vida que seguiu. E com o Bolsonaro está sendo a mesma coisa. Agora, vocês imaginam só um presidente de um país, presidente norte-americano, está prejudicando o seu povo, porque as coisas ficando mais caras nos Estados Unidos, obviamente quem vai pagar será o povo americano. Você imagina só se o Lula fizesse uma coisa parecida? Vamos imaginar aqui a seguinte construção para a gente entender como é que vai funcionar a cabeça do norte-americano. Imaginemos que o presidente Lula tivesse com bronca lá do Trump, porque o Trump estaria perseguindo ou acusado de perseguir alguém. E aí o Lula fala assim, olha, o Trump, não concordo com o que você está fazendo aí dentro do seu país,
Então, em função disso, eu vou taxar em 50% o combustível, o etanol, sei lá, o que nós estamos importando, óleo diesel, gasolina, qualquer coisa. Então, a partir de agora, taxa de 50%. Bom, quem pagaria esses 50%? O povo consumidor do nosso país. Então, nós pagaríamos um combustível mais caro porque o presidente do nosso país estaria querendo fazer uma chantagem com outro país por interesse pessoal. É isso que está acontecendo. Aliás, isso foi objeto de um programa que eu assisti numa TV do Canadá, né, nesse canal aqui. Ó. Vou colocar só um trechinho aqui para vocês, porque o canadense está falando exatamente isso, né? Como o Trump ele está usando um argumento, mas tem coisas inexplicáveis por trás, né? Que vão por esse campo do pessoal. That actually includes 10 rapidly growing economies to which, maybe for a few reasons, the US does not belong. What they created is not an international... sim, e eles vão dizendo aqui na matéria que outra coisa também que pode ter operado para que Trump faça essa chantagem é justamente o Brasil, junto com outras nações, estarem fazendo parcerias para fazerem trocas comerciais sem necessariamente passar pelo dólar. E eles não querem isso, eles querem manter o dólar na linha de frente, né? Trump disse que BRICS vai acabar rapidamente se países tentarem se unir contra o dólar. Não tem ninguém querendo se unir contra o dólar. As pessoas, os países, estão querendo fazer transações sem a dependência do dólar, sem pagar agiotagem, sem pagar o pedágio, sem ficarem presas a uma sanção. Por exemplo, o governo norte-americano bloquear as transações comerciais, porque tem essa ferramenta, né? Hoje tem essa ferramenta. Então, quer dizer, os países não querem ficar sujeitos a esse tipo de situação, a bloqueio dos seus ativos, dos seus bens, das suas moedas, enfim, é disso, mas essa gente é gente meio perturbada da cabeça, e aí pronto, eles não vão conseguir entender aqui no Brasil, sobretudo, porque lá a coisa está complicada também, né? Como eu disse a vocês mais cedo, o senhor Malafaia está torcendo aí para que todo mundo aqui do Supremo Tribunal Federal seja preso, etc, etc, mas não vai acontecer absolutamente nada, perder visto. Vocês acham que o Alexandre de Moraes vai recuar? Alguém vai recuar? Gente, claro que você que está aqui no nosso portal nesse momento, você entende, mas essa gente do universo paralelo, eles não entendem, eles acham que está todo mundo com medo, o Alexandre de Moraes está com medo, não está dormindo mais, agora vai vir outra sanção. Gente, estão redondamente enganados. O ministro Flávio Dino colocou no voto dele uma síntese de coisas que eu estou falando aqui para vocês, quando ele explica que não é possível o Brasil ficar de joelhos, o Brasil renunciar aos deveres que as instituições têm por conta de ameaça. Ele coloca aqui, esta coação assume uma forma inédita, o sequestro da economia de uma nação ameaçando empresas e empregos, visando exigir que o Supremo Tribunal Federal pague o resgate, arquivando um processo judicial instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, sob a regência exclusiva das leis brasileiras. O direito constitucional comparado registra intervenções armadas contra tribunais, cassações de magistrados, corte parking plan, dissolução política de cortes, mas esse sequestro, entre aspas, né, certamente merecerá muitos estudos acadêmicos, inclusive nas universidades dos Estados Unidos, por seu caráter absolutamente esdrúxulo. Então é isso que a gente está vivendo, só que essas criaturas aqui, ó, o pior cenário, ninguém está falando sobre o pior das sanções, eles estão apostando nisso. Esse aqui está chamando o ministro Alexandre de Moraes de psicopata. Chega a ser hilário, né, gente? São as pessoas assim. Isso o que vai vir para o Alexandre, impeachment não é nada, é apenas um sopro. O que vai vir para o Alexandre, simplesmente, Xandão, pode ser daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, não sei. Eu ainda vou estar vivo e vou presenciar você atrás das grades. E sabe aonde? Guantánamo. Essa é a cabeça das pessoas do universo paralelo. Como é que uma figura dessa conseguiu virar senador da República, né, gente? Só eleito pelas pessoas do universo paralelo. Mas a chacoalhada que eles vão ter com Bolsonaro na cadeia vai baixar o facho de muitas pessoas e não vai ser visto caçado para um lado, sanção contra ministro para o outro, que vai causar algum problema. Muitas pessoas estão levantando aí já teorias conspiratórias, que o Brasil pode ter satélite bloqueado, comunicação bloqueada. Gente, muita calma nessa hora. Ó, o Trump não é eterno, tá?
O mandato dele vai começar a ser questionado agora, com as medidas todas, a partir do dia 1º de agosto. O povo americano vai pagar o capricho pessoal dessa criatura e vai ficar por isso mesmo? Bom, vamos ver. Se isso acontecer, de fato o mundo acabou, né? Mas eu acho que não acabou, não. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço. Ministro Alexandre de Moraes, um grande abraço para o senhor. Olha, o povo daqui do nosso Portal do José, em sua grande maioria, está te apoiando, tá legal? Um grande abraço. Tchau.